Alô, alô, saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube da SDK. Meu nome é Gomes Tembe e sou um dos tutores da SDK. Na aula de hoje vamos falar sobre propriedades periódicas, mas antes de nós avançarmos às propriedades periódicas, não se esqueça de se subscrever no canal e ativar as notificações para sempre que produzirmos um vídeo poder ser atualizado. Propriedades periódicas. Muito bem. Propriedades periódicas são características que os elementos químicos têm na tabela periódica, não é? E que variam de acordo com a localização na tabela periódica. Nós sabemos muito bem, né? Já conhecemos a tabela periódica, mais ou menos assim. Depois aqui temos os grupos dos lantinídeos e os actinídeos. O que acontece é que as propriedades periódicas elas vão variar de acordo com a posição na tabela periódica, o que é influenciado pelo seu número atômico. Nós temos muitas propriedades periódicas, onde temos a eletronegatividade, também versus da eletropositividade, o caráter metálico, o raio atômico, a afinidade eletrônica, energia de ionização e outras propriedades que são chamadas de aperiódicas. E eu não vou falar de todas, vou falar dessas primeiras três, que é a eletronegatividade, caráter metálico e raio atômico. O critério de análise ou avaliação para ver como é que eles variam é o mesmo, tem a ver com variação no número atômico. Primeiro, eletronegatividade. A eletronegatividade, conforme o nome nos diz, eletronegatividade tem a ver com elétrons. Mas agora, a eletronegatividade é a propriedade que os elementos químicos têm na tabela periódica de atrair para si elétrons. Nós já sabemos na tabela periódica, poderemos um dia produzir uma aula específica para isso, que os elétrons, os átomos, todos eles têm tendência de se ligar para formar estabilidade, para atingir estabilidade, tendo 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Então, cada grupo de elementos químicos que nós encontramos na tabela periódica, ou cada elemento químico tem a sua eletronegatividade, tem a sua tendência de atrair eletrons para atingir estabilidade, que é aquilo que nós chamamos de eletronegatividade. Os elementos que estão à esquerda na tabela periódica, estou a falar dos metais alcalinos terrosos. À medida que nós vamos avançando para lá, o número atômico aumenta para a direita. Então, se o número atômico está a aumentar para a direita, a eletronegatividade desses que estão cá também será maior, porque eles vão precisar de menos eletrons para atingir estabilidade, o que lhes cria a facilidade de atrair eletrons para si. Vamos dar exemplo de elementos que estão no sétimo grupo, os halogênios, e no primeiro grupo, os metais alcalinos. No primeiro grupo, falta-lhe um eletrão para atingir estabilidade. No sétimo grupo, falta-lhe um eletrão para atingir também a sua estabilidade. O que vai acontecer com esses do sétimo grupo, para chegar a 8, estabilidade é 8 eletrões, não é? Para chegar a 8, falta-lhe 7. Para chegar a 8, falta-lhe 1. Esses que lhe faltam 1, será mais fácil atrair o eletrão para si do que esse que lhe falta 1 atrair 7 eletrões. Então, a eletronegatividade é essa capacidade de atrair eletrões. E os que estão à direita têm maior eletronegatividade. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta para lá, para a esquerda, e também para cima. Quer dizer que os que estão acima são mais eletronegativos dos que estão por baixo. E se nós depois tentarmos construir uma tendência aqui, podemos descobrir que o elemento mais eletronegativo na tabela periódica é o flúor. Depois tem aqui os gases nobres. Os gases nobres nós não vamos meter dentro dessa classificação, porque todos estes têm essa eletronegatividade, que é a tendência de atrair eletrões para ter uma estrutura igual a dos gases nobres, a tal dita estabilidade. Depois da eletronegatividade, também temos a eletropositividade. A eletropositividade, pessoal, é o contrário de eletronegatividade. Sabe dizer que a eletronegatividade é a tendência que eles têm de atrair para si eletrões. A eletropositividade será o contrário. E a variação da eletropositividade na tabela periódica também é o contrário da eletronegatividade. Ao longo dos grupos, aumenta de cima para baixo, e ao longo dos períodos, aumenta da direita para a esquerda. Então, o mais eletropositivo será este que fica aqui, se não estou a erro, é o césio. Para além da eletropositividade, também temos dentro das propriedades periódicas o caráter metálico. Caráter metálico tem a ver com caráter metálico. Estou a falar da possibilidade de ser metal, a aproximação ao ser metálico. É uma característica metálica. E se nós prestarmos atenção na tabela periódica, o primeiro grupo é chamado de grupo de metais alcalinos. O segundo grupo é chamado
chama de grupo de metais alcalinos terrosos. Depois temos a seguir a família do boro, que também tem metais. Então, à medida que nós vamos passando para os grupos à direita, o caráter, o ser metálico, vai reduzindo. Então, o que vai acontecer é que o caráter metálico diminui da esquerda para a direita. Os que estão aqui à esquerda são mais metálicos, têm mais propriedade ou característica metálica dos que estão à direita. Os que estão à direita têm menor caráter metálico. Então, o caráter metálico aumenta da esquerda para a direita, diminui da direita para a esquerda. É ao longo dos períodos. Ao longo do grupo, o caráter metálico aumenta de cima para baixo. Eu vou escolher um grupo só para explicar isso que estou a falar em relação ao caráter metálico. Então, o caráter metálico, eu vou escolher o quarto grupo, família do carbono, né? Família do carbono, lá na tabela periódica nós temos carbono, nós temos no mesmo grupo silício, no mesmo grupo temos germânio, no mesmo grupo temos estanho e chumbo. Então, o carbono, ele é ametal, silício é ametal, germânio é semimetal. Bom, vamos encontrar diferentes livros, diferentes literaturas. Alguns dizem que germânio é ametal, outros metem no grupo de metal, mas é semimetal. Depois, esses últimos dois são metais. Então, o que é que nós estamos a perceber que está a acontecer em relação ao caráter metálico? De cima para baixo, o caráter metálico está a aumentar. Os que estão por baixo são mais metais ou têm maior caráter metálico do que os que estão por cima. Então, raio atômico, esse vai ser a última propriedade periódica de que eu vou falar. O raio atômico é a distância entre o núcleo e a última camada da eletrosfera, né? Na distribuição, nós sabemos que a eletrosfera é a camada constituída por eletrões. Durante a distribuição eletrônica, aquele afastamento entre o núcleo e a última camada na eletrosfera é que é o raio atômico. Mas como é que nós calculamos o raio atômico? Ou de uma outra forma que nós podemos dar ou definir o raio atômico? O raio atômico é a distância entre dois núcleos de átomos do mesmo elemento químico. É a metade, desculpa, da distância. Porque nós conhecemos o conceito de raio. Sabemos que raio é matemática, não é? É a metade do diâmetro. O raio é isto. Aqui também o raio atômico será a distância entre o núcleo e a última camada na eletrosfera. Mas para medir isso, o que nós vamos fazer é colocar colocar núcleo de átomos do mesmo elemento químico e dizer que o raio será metade desta distância, mas acaba sendo no fundo a mesma coisa. Como é que o raio atômico varia na tabela periódica? O raio atômico também está relacionado com o número atômico, né? Nós temos um número atômico muito grande, então assumimos que vamos ter mais camadas na distribuição eletrônica, vamos ter mais afastamento em relação ao núcleo durante a distribuição eletrônica. A camada mais próxima é a camada K, mas depois vamos passando K, L, vamos até a camada Q, se não estou errado. Então, aquela está mais afastada do núcleo. Isso é que é raio atômico. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo e ao longo do grupo, e ao longo dos períodos aumenta da direita para a esquerda, para dizer que o césio é o elemento que possui maior raio atômico.